Nossa senhora, tiro pra tudo quanto é lado. Tiro pra tudo quanto é lado. Gente, bom demais, bom demais. Porra, delícia. Gente, eu tô aqui com uma feríssima do violão, deu pra sacar pelo que aconteceu por aqui. Não pode falar assim. Não, eu tô presente aqui, não pode. Mas é barra pesadíssima, eu sou seu fã. Isso. Eu lembro, cara, quando... no começo, quando eu estava começando a estudar violão, a gente ficava de olho nos caras que eram os caras, né? E agora eu tenho essa honra de estar aqui com um desses caras, que é o cara Romero... Deixa eu sair aqui. Romero Lubambo. Romero Lubambo. Prazer é meu de estar aqui. Estou tocando com o Nelson, que eu admiro demais há muitos anos também. E tá fazendo esse programa maravilhoso. Que delícia. Eu estava falando para ele antes de eu começar... Seria muito bacana se eu tivesse isso quando eu era pequeno. Quando eu comecei a tocar, bicho, não tinha nada. Eu não conseguia ver ninguém, nem tocar, nem livro, nem professor, nem nada. Isso aí é uma coisa muito bacana que o pessoal tem, que você está fazendo pelos músicos mais novos, pelos músicos que gostam da nossa música e que queiram chegar mais perto da gente. Isso é fantástico, é uma honra estar aqui, um prazer. E sempre que me chamarem, eu vou estar aqui muito feliz da vida. Estou aqui muito feliz da vida hoje. Obrigado, Romero. Obrigado a você. Bom demais ter você aqui, né? E levar esse som contigo, pô. Eu acho que eu esperei uns 20 anos para fazer esse som. Caramba. A gente tentou várias vezes marcar isso. Já tentamos, verdade. Mas tudo bem. Mas você falou assim, por exemplo, quando você começou, não tinha esse negócio de internet, ou não tinha... Não tinha nada. Não tinha nada, só né? internet. Aí eu pergunto assim, o que tinha? Como é que você chegou aí, nesse lugar que você chegou? Porque tem uma estrada difícil, enorme. Porque olha só, deixa eu só colocar o pessoal mais ou menos no que era, né? Eu nasci na zona norte do Rio, Engenho de Dentro. E na minha casa não tinha nem telefone, não tinha nada. Minha mãe tocava piano clássico, legal, meu tio cantava, meu outro tio tocava violão e cantava seresta, que eu sempre gostei muito de seresta, por causa do meu tio. E não tinha nada. Nada. Aí eu comecei a estudar piano clássico. Com 8 anos de idade, minha mãe falou, estuda piano clássico, porque eu estudei Demopé. Aí eu fui estudar piano clássico na academia Mário Mascarenhas, até me lembro disso, pegava o bonde, coisa que você não viu aqui no Rio. Não vi mesmo. Aí fui, mas não tinha nada, cara. Aí parei com 10 anos, parei por causa de problemas lá da família, perdi um irmão, não tem muito a ver falar sobre isso, mas aí eu parei com 13 anos, eu voltei a tocar violão por causa do meu tio. Por causa do meu tio, eu vi o tio Magalha tocando, eu achava incrível o que ele tocava. Ele tocava uns acordes simples, mas o soul, né, a alma... A doçura, né? Incrível. Ele tocando e cantava muito lindo. Aí eu comecei a tocar. Meu outro tio, que está até hoje aí tocando, tocava piano, cantava e tudo. Então eu tinha que aprender escutando esses caras tocar, né? De vez em quando a gente conseguia um LP, que era uma coisa antes do CD e antes do cassete.
Vocês não sabem, agora tá voltando, né? O LP, às vezes a gente conseguia do Wes Montgomery, né? Aí eu ficava enlouquecido. Como é que o cara faz aquele improviso de Days of Wine and Roses? Aquele improviso, né? Que você... Putz! Exatamente isso aí. Isso aí! Eu ficava que nem esse aqui. Exatamente. Aí... Mas isso aí é o seguinte, eu fazia isso sem saber por que ele estava fazendo. Aí eu tenho uma cabeça boa também de engenheiro, né? Eu falei, mas por que isso funciona? Por que essas notas pertencem? Aí eu comecei assim, bicho, comecei a estudar assim. Teve um professor lá perto da minha mãe que me deu aula por uns 2 meses, assim, me ensinou uns acordes de bossa nova, não sei o que. Depois ele falou, olha, Romero, não tem mais nada que te ensinar. Eu fiquei assim, sem professor, e fui aprendendo no meu quarto, escutando os caras, escutando o Wes Montgomery, escutando o George Benson, escutando todo mundo, né? Barney Kessel, escutando Baden Powell, escutando todo mundo. Depois eu vi um cara no Rio de Janeiro, que é o Hélio Delmiro, que é um cara que... Ele foi importante porque eu via, era o único cara assim que eu podia ver de perto tocando. Mesmo o Baden Powell não dava, ele morava na Europa. E o Helinho tocava, quando dava eu ia ver o Hélio. E ele deu assim uma abertura para mim para mostrar. Eu tô falando muito? Não? Tá ótimo. Então tá bom. Juliana, se eu estiver falando muito, você me avisa. Não, que eu vi o Helinho tocando aquilo tudo sem palheta. Eu falei, pô, então é possível fazer jazz, porque ele tocava jazz sem palheta, então foi legal. E fui aprendendo, escutando, cara. Foi assim. A única aula que realmente eu tive foi de música clássica. Com 17 anos de idade, minha mãe falou, eu acho que... A minha mãe é mal barato. Eu tava com ela até agora, vim pra cá, da casa dela, né? Ela falou, Romero, acho que você tinha que estudar música clássica, porque você precisa aprender a ler legal, você precisa... vai ser bom pra você. E ela... Eu já tocava nos bailes, né? Com 14 anos de idade, eu entrei na banda do meu tio. Tio Magalha. Tio Vamar, que tá até hoje com a gente. E o Vamar tinha já um grupo dele. Eu entrei no lugar do guitarrista que estava lá, entrei e fiquei fazendo baile com ele. E baile é mal barato, né? Com 14 anos? Né? 14. Que experiência. Eu só podia ir por causa do meu tio, porque ele era meu tio, então eu podia ir nos lugares, porque era ficar tocando até 4 horas da manhã, naqueles bailes, né? E aí você tocava Beatles, você tocava música brasileira, você tocava, sei lá, rock and roll, tudo, bolero, tudo. Você tocava tudo. E aí você vai aprendendo com isso, vai aprendendo tocando, vai aprendendo vendo e tudo. Agora eu cheguei na aula de música clássica no Instituto, lá na época era Instituto Vila Lobos, agora é Escola de Música Vila Lobos, eu acho. E aí minha mãe falou com o professor, falou, olha, tem meu filho que toca bem, acho que você tinha que dar aula para ele. Ele falou, não, mas estamos cheios já, não tem vaga, não posso, não sei o quê. Ela falou, não, mas você vai gostar do meu filho, você tem que dar aula para o meu filho. E ela insistiu, e eu não querendo ir. Aí o cara falou, então traz o seu filho, eu vou dar uma olhadinha. Ele já era um senhor, eu tinha 17 anos. Aí ele falou, toca aí. Aí eu toquei para ele umas coisas lá. Ele falou, eu vou dar aula para você, gostei. Agora a gente tem que fazer o seguinte, você tem que parar tudo que você está fazendo de música, vamos fazer só música clássica. Eu falei, pois não, meu querido. Foi a primeira mentira minha na vida. Deixa comigo. Eu falei, tá bom, eu paro. Mas na verdade não parei, porque não era para parar. Mas o lance do clássico me ajudou um pouco a botar a mão no lugar, a mão esquerda, ele foi muito legal para botar a mão esquerda no lugar, a mão direita no lugar e tudo me ajudou. A sonoridade. Você aprende a tocar com som para fazer um concerto, né? E isso foi bacaninha. Agora, muito depois é que eu comecei a de vez em quando pegar um livro da Berklee que eu podia tirar xerox das páginas para dar uma olhadinha, mas não tinha, não. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou fazer eu mesmo. Porque na verdade quando você vai direto na fonte, como você foi, ouvindo os caras... Só aquele solo do Wes que você falou... Só aquilo ali... Aquilo ali é uma aula. Aquilo é uma... Não, se você pegar aquele e pegar o... Porra...
essa música. Pode tem que seguir, praticar. pode seguir, né, porra? Maior aí, né? Nossa, meu Deus do céu. Não, aí o solo do Wes Montgomery nessa música aí, você sabe. Isso é inteiro de cor, posso cantar ele pra você. Eu filho. também, eu também. Pombo, ple, 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 tudo biba, tudo tê, tê, tô. Aí Poro, pronto. tê, 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 poro, babaru, tê, poro, do, pipo, E eu pra eu saber por que isso funcionava. Porque ele faz primeiro nota, ele faz o solo com notas single notes, né? Com notas cinco, É. sei lá. Aí depois ele faz com oitava e depois faz com os acordes. E fica todos bons. Então aí eu começo a escutar e começo a ver e tentar. Mas era muita vontade de aprender. Isso é que é importante. É muita vontade de aprender. Quando eu vejo um cara com muita vontade de aprender, viu, gente? Aí dá muita vontade de ensinar. É verdade. Aí eu faço tudo que eu posso fazer para estar ali, para botar tudo na cabeça daquele cara que quer aprender muito. Porque às vezes os caras querem tocar violão só porque, sei lá por quê. Eu venho assim, não sei. Mas tem que estudar? Não, mas só a guitarra tá sem corda. Tá sem corda. Então aí não conta comigo. Mas se você tem essa gana de aprender que eu tinha, que era uma coisa mais quase que como uma sobrevivência. Eu tinha que aprender aquilo. E foi isso que aconteceu. Até hoje, eu tô lá em casa, fico estudando umas coisas que eu acho que eu sou ruim. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que você não sabe. A maioria das coisas em música eu não sei. O buraco é cada vez mais profundo. Quanto mais a gente cava, mais aparece coisa para cavar. Eu não estou falando isso numa negatividade, não. Pelo contrário, é uma coisa bacana. Ainda bem, né? Que a música deixa você sempre com vontade de aprender, com vontade de caminhar, com vontade de crescer, né, de andar para frente. Isso é uma coisa que é hiper válido na música, né? Porque ela vai ser sempre à frente de você. A música vai ser sempre maior. Sempre.
Isso aí. Bom para caramba, velho! Pô, quando é que a gente viaja com esse duo, Tá velho? ensaiado, né? Tá ensaiado, já tá. Essa música, por exemplo, é um set inteiro. É só fazer, em vez de fazer 2 coros, 45 minutos. 45 coros cada um. Né não? Não tá bonito? Valeu, Romero. Porra, que Brigadaço, bom. Brigadaço. Pô, que visita deliciosa, Pô, que maravilha. Cara. Pô, gostei obrigado. muito, tô gostando. Volte mais. Vou ficar gostando por muito tempo, muito bom, tempo. que bom. Jamais esquecerei. Muito obrigado. Foi uma honra enorme te ter aqui. Mesmo. Pô, que isso. De fato. Minha honra. Obrigado. Sou teu fã, cara. E eu teu. E eu teu. Tá bom. Arrasou. Obrigado. É isso aí, gente. Vamos nessa. Vamos nessa. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Um abraço. Mas como é que foi o teu processo de... Para de olhar pra lá, agora olha pra mim. Eu ali, porque meu cabelo tá branco agora, ficou branco nos últimos 3... Juliana ficou branco nos últimos 3 meses, meu cabelo. É mesmo? É, assim que eu parei de pintar, ele foi ficando branco, não sei porquê. É uma barato. Eu gostei, paca, foi um negócio legal.